Fala, torcedor vascaíno. Após sair mancando no último jogo contra o Atlético Mineiro, o Felipe Coutinho passou por uma reavaliação, mas já está tudo bem. Só que depende do treino de hoje do Vasco para ver se ele está apto ao jogo de amanhã contra o Juventude. E falando no jogo de amanhã, a arbitragem já está definida pela CBF e o João Vitor foi absolvido pelo STJD. E o Rafael Paiva falou muito bem sobre o meia Maxime Domingues, o suíço. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes de tudo isso, peço o seu like, a sua inscrição no nosso vídeo também, que é muito importante no nosso canal, e o seu compartilhamento desse vídeo também, que é importantíssimo. Beleza? Então, vamos para as informações sem enrolação, porque o nosso canal funciona dessa maneira. Vamos lá, a primeira informação é essa aqui, é de ontem, é do Atenção Vascaínos. Para você que assistiu o último jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, você viu que o Felipe Coutinho foi um jogador que foi muito importante naquele jogo, inclusive fez um golaço em cima do Galo, né? Só que você viu ali que ele jogou o primeiro tempo completo, normal, o segundo tempo ele jogou uns 20, 15 minutinhos ali, só que ele acabou tendo um probleminha que a gente já entrou em desespero, né? Eu, pelo menos, fiquei desesperado já, quando ele colocou a mão na coxa, eu falei, meu Deus, o Coutinho vai estar fora do jogo, da volta, vai estar machucado de novo, e vai ter a torcida criticando e tudo mais, mas graças a Deus, pelo que a gente tá vendo nas notícias, não é nada de demais. E aí, após o jogo também, ele deu uma entrevista falando que não foi nada de demais, foi somente uma cãibra. E aí, a informação de hoje, de ontem no caso, né, da Atenção Vascaínos, é a seguinte, é que o Felipe Coutinho apresentou uma fadiga acentuada no músculo contra o Atlético Mineiro. O meia estava sentindo dores, mas desapareceram quando ele deixou o gramado, sugerindo ser apenas cãibras. Foi o que eu falei para vocês que ele falou na entrevista pós-jogo. Ele será reavaliado nesta quinta, que foi ontem no caso. Não há exames de imagem programado, então não tem nada de exames que é de imagem programado, nada do tipo. E aí, logo em seguida, após essa informação, o Atenção Vascaíno nas suas redes sociais, no Blue Sky, falou o seguinte: na reavaliação da tarde no CT do Felipe Coutinho, que foi ontem no caso, na quinta-feira ainda, Coutinho estava bem, apenas com cansaço muscular decorrente do jogo. Foi o que eu falei, gente, é um jogador que estava 2 meses parado, ele joga, se ele for jogar realmente os 90 minutos do Vasco, ele vai ter que jogar quarta, domingo, sábado, quinta, e assim vai. Entendeu? Então ele tem que se acostumar, ele tem que pegar um ritmo de jogo ainda. Pô, contra o Galo ele jogou uns minutos a mais, né? Que a gente não esperava realmente. Normalmente ele joga uns 30, 20 minutinhos ali pra realmente se adaptar. Só que, cara, contra o Galo aqui ele jogou o primeiro tempo inteiro. Jogou muito bem, inclusive, após a saída dele. O time do Vasco perdeu a criatividade, porque o Paê não tá jogando tão bem ainda também. Então é mais ou menos isso, cara. É um jogador muito importante que a gente precisa dele 100%. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Ele não estava acostumado a jogar aquele tantos minutos que ele jogou no jogo contra o Galo. E aí acabou sofrendo esse problema aí, que é a câimbra, né? Que todo mundo sabe. Então tá aqui, ó. Apenas um cansaço muscular decorrente do jogo, sem nenhuma queixa pontual específica, a ver como estará no treino de amanhã, que no caso é hoje. Então hoje no CT, Moacir Barbosa vai ter o treino do Vasco da Gama para o jogo de amanhã contra o Juventude. E aí, dependendo da situação do Coutinho, se ele treinar bem, se não sentir dores, nada do tipo, o Vasco vai relacionar ele pro jogo de sábado. Aí a questão se ele vai se titular ou não, eu não faço a mínima ideia. Tá bom? Então, cara, mas se ele depende muito desse treino de hoje do Vasco, não é uma lesão grave, nada do tipo, ele vai estar disponível no jogo da volta, se Deus quiser. Então, cara, mais ou menos isso, tá bom? Não se preocupe, torcedor vascaíno, né? Nenhuma lesão grave e tudo mais, né? A gente sabe que quando o jogador coloca uma mão na coxa ou no joelho, a gente sabe que é alguma coisa grave, a gente já imagina, mas não foi nada de demais, foi somente cãibras e algum probleminha ali muscular, né? Decorrente do jogo. Então, essa é a informação do Felipe Coutinho. A outra informação é sobre Vasco e Cuiabá. Mudou a data novamente. Vocês viram que o jogo ia acontecer mês passado, né? Acabou mudando para outubro, para dia 23/10, às 7 horas da noite. E aí ele mudou novamente para dia 24/10. O jogo seria na quarta-feira, às 7 horas. Mudou para quinta-feira, às 7 horas. No mesmo horário. Tá bom? Então essa informação é do Carlos Berbert. CBF anuncia nova mudança entre jogo Vasco e Cuiabá. Então tá aqui, ó. Cadê? Vasco da Gama e Cuiabá de 23/10, quarta-feira, para 24, quinta-feira.
Estádio São Januário, informação importante. Outra informação também importante é São Paulo e Vasco da Gama, que o jogo estava previsto para ser em Brasília, não vai acontecer mais em Brasília, vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o estádio do Guarani, provavelmente, né? Então, informações importantes aí dos jogos, dos próximos jogos do Vasco, beleza? A outra informação que eu vou trazer para vocês também é sobre o João Vitor. O João Vitor foi absolvido pelo STJD e está liberado para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. Ele que entrou ali no STJD, estavam debatendo sobre ele por conta daquela expulsão, naquela treta, ele e o Diório do Atlético Paranaense. Mas acabou sendo absolvido e deu tudo certo, tá bom? Então o zagueiro foi julgado pela expulsão da partida contra o Atlético Paranaense, que foi que eu falei, aquele enrololô ali, aquele bololô, ele e o Diório, atacante do Atlético Paranaense. Uma informação muito importante para o torcedor vascaíno ficar ligado também. Beleza? A outra informação é sobre o Maxime Domingues. O Rafael Paiva falou muito bem sobre o Maxime. Tá ali, ó, a informação. Tem treinado bem, é um jogador que está se adaptando à velocidade do jogo. Então, cara, creio eu que o Maxime vai ganhar mais oportunidades. A gente não tá vendo o Paiva colocando tanto o Maxime. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, a gente questionou muito o Rafael Paiva por que ele não colocou o Maxime, né? A gente sabe que não é um jogador de marcação e tudo mais, mas, cara, ele optou em colocar o Galdames em vez do Suíço, entendeu? E na minha cabeça, a explicação para isso é adaptação, né? A gente vê o Jean David, que chegou também praticamente no mesmo tempo que o Maxime, só que o Jean David, ele atuava aqui no Chile, ele é chileno, ele fala um espanholzinho ali, dá pra desenrolar, o Emerson Rodrigues a mesma coisa. Já o suíço Maxime Domingues, ele fala a língua dele, que é a suíça, e também fala o inglês, né, que não é todo mundo que consegue falar essa língua. Então, ele tem que se adaptar ainda com o elenco, conhecer o elenco também. A gente sabe que é difícil você se adaptar a um clima novo, a um futebol diferente, uma maneira de jogar diferente do que na Europa, do que ele estava acostumado no Portugal, na Suíça, realmente. O clima pesa muito. Então, cara, eu acho que é um fator ali dessa adaptação do Maxime Domingues, mas eu acho que ao decorrer do próximo jogo de amanhã, eu acho que o Maxime vai ganhar mais oportunidades ao decorrer do jogo também. Então, tomara que ele cumpra nossas expectativas, tá bom? Então, o Rafael Paiva tem elogiado muito o Maxime, não é a primeira coletiva que o Rafael Paiva elogia muito ele. Então, o Rafael Paiva tá elogiando bastante, então é um jogador que tá agradando nos treinamentos. Espero que agrade no campo também, né? Pro torcedor vascaíno ver. Então, informação muito importante pro torcedor vascaíno ficar sabendo. A próxima novidade é sobre a arbitragem da partida. A gente sabe que a arbitragem da partida no Vasco é sempre questionável, né? Sabe que sempre tem aquela treta, sempre tem aquela confusão. A arbitragem no Brasil em geral, né? Essa confusão total. E a arbitragem já está definida para o jogo de amanhã. A arbitragem, segundo o Atenção Vascaínos da CBF, acaba de divulgar a arbitragem para os jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida entre Vasco e Juventude, o árbitro será Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Esse senhor que está na tela aí, eu particularmente não conheço tanto. A gente sabe que tem alguns nomes ali que a gente conhece, que é mais conhecido, que é como se fosse um Daronco, o Wilton Pereira Sampaio, o Klaus. Alguns desses árbitros a gente já conhece, já sabe a figura que eles são dentro de campo. Mas esse árbitro aí, cara, a aparência dele me lembra alguma coisa. Mas cara, a gente sabe que não é aquele árbitro que a gente espera que seja no futebol brasileiro, né? Sabe que a arbitragem do futebol brasileiro é muito contestada, é uma merda realmente, né? Falando a verdade, então é mais ou menos isso, tá bom, gente? A outra informação é sobre o basquete, tirando o resumo desse futebol aí, o basquete do Vasco tá na final, tá bom? Tá aqui, ó. Na final, o R10 Score Vasco conseguiu a vaga no torneio de abertura da NBB, após vencer o Brasília por 80-78. Fora de casa, o confronto decisivo será nesta sexta-feira. Então hoje, ó, às 8 horas da noite, contra o Minas. As equipes já se enfrentaram anteriormente com a vitória vascaína. Vamos juntos em busca do título. O Vasco que tá voltando de novo à NBB, né, com o apoio do Ortega lá, Ortega Tips e tudo mais, outros patrocinadores. Então, porra, parabéns pro Ortega também, que tá sempre ajudando o Vasco, torcedor vascaíno fanático, ajudando os esportes de quadra realmente do Vasco. Ele ajuda o futsal, ele ajuda o basquete pra caramba também. Ano passado, esse ano ainda, né, lá no início, a gente fez uma ótima temporada
na NBB. Acabamos não passando para final, nem para semifinal, mas pô, fez uma ótima temporada na sua volta à NBB. Então, cara, espero que esse ano seja um ano de títulos do Vasco da Gama e que comece bem hoje mesmo, às 8 horas da noite. Você vai poder assistir Vasco da Gama e Minas, tá bom? E lembrando que o Minas, inclusive, eliminou a Mulambada. Então seria, se a Mulambada passasse do Minas, ia ser Vasco e Flamengo na final. Mas como a Mulambada perdeu, cara, fique com o Vasco aí, 8 horas da noite, Vasco no basquete contra o Minas. Beleza? Então, gente, é mais ou menos essas informações do Vasco da Gama. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com o seu like, a sua inscrição no nosso vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso conteúdo, de verdade, tá bom? Eu sei que eu não tô fazendo tantas lives esses dias, peço desculpa pra você, realmente. Mas, cara, eu tô participando de algumas lives do canal do nosso amigo Fala Vascão. Provavelmente hoje vai ter aquela livezinha de tarde pra vocês, tá? Provavelmente com ele também. Então, cara, troca aquela ideia, conversar um pouquinho com vocês também, que é importantíssimo. Beleza? Mas eu vou dar uma avisada pra vocês se vai acontecer live ou não. Tá bom? Então, gente, um beijo no coração de todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus de verdade. Tenham um ótimo dia, primeiramente. Ótima tarde, ótima noite. Tá bom? Se eu fizer live, eu aviso vocês lá no Instagram ou na comunidade aqui também. Tá? Ou então vocês vão ver pela notificação do YouTube aí, recomendando pra vocês a nossa livezinha de tarde, trocando aquele papo. Beleza? Amanhã, lembrando vocês também, amanhã tem livezinha pré-jogo. Então amanhã tá garantido livezinha pré-jogo e pós-jogo do jogo contra o Juventude. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, tá? Durmam bem, acordem bem também. Tenham um ótimo dia de trabalho, de faculdade, de escola, seja o que for. Beijo no coração de todos. Saudações vascaínas.